Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2025. A última vez que nos vimos aqui, né, foi dia, acho que 2 de fevereiro. Eu fiquei um mês viajando, tô de volta, né? Então vamos retomar aqui a nossa série do livro As Raízes Ocultas do Bolchevismo, basicamente do comunismo, né? E o subtítulo é Do Cosmismo Filosófico até ao Marxismo Mágico. Então, para a gente entender a base metafísica do pensamento comunista, esquerdista, marxista que existe, obviamente. Então, é um livro muito interessante aqui do Stephen Flowers. Vamos retomar. Se você não começou a assistir, aproveita, volta lá. Se você está acompanhando, vamos retomar, né? Vamos relembrar um pouco, já ficamos esse ato aí de um mês, mas graças a Deus estou de volta. Então, antes da gente retomar, pessoal, vou lembrar vocês também, deixei um aviso lá no meu site que durante esse mês eu não poderia enviar os meus quadrinhos, mas estamos de volta aqui, então vocês já podem receber novamente na casa de vocês os meus quadrinhos, pessoal. Todo esse material aqui feito com muito esmero, tá? Todos para adultos, para crianças, com diferentes gêneros, para você que gosta de cinema, de seriado e nunca leu um quadrinho, essa é a tua oportunidade. Um quadrinho que é tão imersivo quanto um filme. Inclusive, o Lambo, o Prédio e o Knock Me Out tem trilha sonora. Esses três aqui tem trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, criar a sensação de estar vendo um filme mesmo, tá? Então, olha, o Prédio e o Lambo, todas as idades, adultos vão gostar, crianças vão gostar. Você pode ler com os teus filhos, com os teus sobrinhos, com os teus netos. Incrível, presentaço também, presente de aniversário, sensacional. E esses daqui já são mais a partir de adolescentes para adultos, né? O Knock Me Out, uma história para quem gosta de artes marciais, tá? De MMA. Faz uma homenagem também aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né? Onde o personagem ele tem que superar as suas limitações a si mesmo, na verdade, né? É uma história incrível. Temos um outro dia que ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, aqui a gente abrange toda a questão de droga, de doutrinação política, abuso sexual, uma história forte, mas com uma mensagem, pessoal, transformadora. Muita gente depois me escreve, tenho testemunhos incríveis de gente que leu e realmente transformou, sabe? Gente que estava com depressão ou até mesmo pensamentos suicidas e, pessoal, a leitura fez com que ela encontrasse um outro caminho. Por quê? Porque, querendo ou não, eu coloco aqui moral cristã em todos, pessoal. Sempre, eu acredito que o Espírito Santo nos inspira, a todas as coisas e com certeza ele me inspirou também a escrever esse material. Temos a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, aqui sobre tudo que você precisa entender sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, desde inteligência artificial, engenharia genética, tecnocracia, cibernética, nova ordem mundial, tá? Questão geopolítica, tudo isso eu coloquei aqui, pessoal. 7 anos para fazer essa trilogia, você vai entender de forma divertida, resumida, então não perca, tá? E Comunhão, que é um suspense com terror psicológico para quem gosta de emoções fortes, adrenalina, mas com uma mensagem de também redenção, de como você enfrentar o mal, encarar o mal face a face e não perder a fé, não esmorecer, mas vencer o mal com o bem. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo ou pelo meu site filipefalgozzi.com. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o link para vocês clicam, caem no site, vocês podem adquirir pelo site. Vocês podem conhecer as sinopses das histórias, ver as artes, escolher por lá, ou você pode também mandar um direct no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também, eu respondo para vocês ali, tá? Pelos meus canais, então ou o meu site ou o meu Instagram, e eu envio para vocês, qualquer estado do Brasil, outros países também, chega 100%, com maior tranquilidade, tá bom? Mando com carta registrada. Então, pessoal, não percam a oportunidade, já peço o seu, tá bom? Vale a pena demais. O que mais? Recados, eu deixo aqui embaixo também o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, para quem quiser assistir por lá, e também eu deixo o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui e quiser apoiar, quiser ficar mais próximo, é pelo Subscribestar. Então deixa o link, entra lá, participe, tá bom? E eu agradeço todo mundo que faz parte da comunidade lá no Subscribestar. Então vamos retomar aqui, pessoal, da onde a gente tinha parado.
né? Então, ele vai, né, o autor fala assim, olha, o Marx, ele providenciou uma teoria básica, né? Mas o Lenin, ele, vamos dizer, transformou essa teoria numa forma de tecnologia política, né? Então ele, vamos dizer, ele tirou o pensamento marxista que era mais teórico e filosófico e realmente é o cara que implementou isso na prática, né? Ele transformou isso em atividade político-partidária, vamos dizer assim, né? E usou isso, né, para aquisição e a manutenção do poder. Então, basicamente, né, ele usou esse pensamento do Marx, que já era, né, muito entrinchado no cabalismo, né, na cabala, no pensamento talmúdico, né, influenciado pelo Moses Hess e tal. E o Lenin chega e pega todo esse material e como que eu vou, né, usar esse método de pensamento, né, para manter o poder, para tomar o poder e manter o poder. Então, obviamente, né, que isso está de simulação, engano, né, quase que uma hipnose, né, é o tal da magia, né, pessoal, é você exercer poder sobre as outras pessoas, é controlar as mentes e as emoções das outras pessoas, né. Então, o Marx havia providenciado um tipo de teoria matemática, né, mas o Lenin colocou isso em ação e provou a sua eficiência no teatro da história, né? Quer dizer, infelizmente para o mal, né? Eficiência negativa, né? Isso será notado através das discussões históricas, né? Que os protagonistas da revolução, né? Os pensadores, os filósofos, não os trabalhadores verdadeiros, não os camponeses, não os soldados, os estudantes, né? Na verdade, as pessoas que realmente, né, a massa de manobra, a bucha de canhão, estava alheio a essas coisas, né? Quem vai ficar, vamos dizer, regurgitando e pensando tudo, são geralmente a classe acadêmica, né, os filósofos e tal. Mas ele continua, é essencial para que o sistema funcione, que os pensadores convençam, né, a população, né, de que a revolução é para eles. E é isso que a esquerda continua promovendo até hoje, 2026, no mundo inteiro. Fala, não, nós estamos fazendo para vocês, né? Nós somos os seus salvadores, nós somos os seus representantes. Quando, na verdade, né, quando eles tomam o poder, que eles usurpam exatamente as pessoas que eles falaram que eles iam defender, né? Então, o que? Impostos, né? Aumentam os impostos, né? Fraude, por exemplo, em INSS, Previdência. Isso não é só no Brasil, pessoal. Tem escândalo de roubo de Previdência em país controlado por governo socialista no mundo inteiro. Na verdade, né, os governos de esquerda sabem que, né, uma forma muito fácil de você roubar dinheiro da população é atacar os fundos de pensão. Por quê? Porque é dinheiro que está parado lá, né? Dinheiro que todo mês automaticamente, sabe, tomado do estado da população que trabalha, né? Você não tem o que falar, né? Geralmente quem é, inclusive, CLT é na fonte, é retido, né? Não tem como reclamar. E aí aquele dinheiro lá tá parado, aquela, sabe, né? Aquele tesouro ali. E aí eles falam assim, bom, ninguém vai ver, é tudo velhinho, né? E vão lá e usurpam. Então isso é há muito tempo, não é de agora que está acontecendo só no Brasil, pessoal, tá? Então, eles, os pensadores, né, os marqueteiros, né, os encantadores, né, porque na verdade são isso, pessoal, né? Essa galera usa, de novo, de mentira, de técnicas de para enganar literalmente as pessoas, né? Vão aprimorando ao longo do tempo técnicas de convencimento, de neurolinguística, para encantar, para enfeitiçar, né? E eles, de novo, precisam convencer a população de que eles vão fazer isso pela população, né, por eles. E aqui, inclusive, ele usa a palavra clients, né, clientes. E esses clientes, eles têm que ser retratados na propaganda como vítimas inocentes de uma violência tirânica e opressa, né? Então, vão sempre usar qualquer tipo de
Se você é jovem, não, os velhos te oprimem. Se você é mulher, os homens te oprimem. Se você é de uma raça, a outra raça te oprime. Sempre eles têm que encontrar, né, criar um vilão, um opressor, seja qual for. Se não tem nada, é Deus, é o patriarcado, é alguma coisa inclusive abstrata, né? Não, é a cultura judaico-cristã, é a família. Eles têm que achar algum vilão para o quê? Para eles se colocarem como salvadores da pátria, como aqueles que vão te defender. Olha, você está sendo opresso, você nem sabe que você é opresso. Mas nós vamos te libertar, nós vamos te defender. Né? É assim que eles trabalham. Né? E a única visão providenciada pela essa inteligência, né, deles é que a população só pode ser salva por eles. Né? Mas do ponto de vista do partido, esses clientes são meramente dispensáveis, são meios dispensáveis para o objetivo final, que é a aquisição e a manutenção do poder pela elite partidária. Tá? Então, de novo, eles não têm nenhuma preocupação real, pessoal, com nenhum grupo que seja... Às vezes eu fico muito, a galera LGBT acha que eles estão defendendo, não, eles estão manipulando, eles não estão preocupados com ninguém, na verdade. Né? Quando eles tomam poder, muitas vezes eles podem dar uma migalha, né? Podem dar uma bolsa qualquer, para um cala-boca. Fala assim, ó, né? E aí, infelizmente, as pessoas, às vezes limitadas no seu pensamento, acham que tá bom, né? Ao invés do que realmente, se eles, né, chegassem ali à instituição, ao nível de poder de ter o controle da máquina estatal, vamos realmente investir, promover. Pessoal, eu acabei de voltar de um mês vou fazer um parênteses aqui, um mês na Ásia. Eu fui para Singapura, por exemplo. A Singapura era, pessoal, vamos dizer, uma província da Malásia, vamos dizer assim, né? E, inclusive, era bem atrasado, né? Era mal visto, tinha um preconceito cultural da Malásia. De repente, houve uma separação, né? Não lembro agora se foi na década de 50 ou 60, mas enfim, em poucas décadas, pessoal, Singapura, você tá lá, parece uma Nova York limpa, uma Chicago limpa, é melhor que Nova York, melhor que Chicago, porque é limpo, pessoal. Uma arquitetura belíssima, um sistema de transporte público que funciona, não tem uma população educada, não tem lixo. Por quê? Investimento em cultura, investimento em infraestrutura, porque eles realmente quiseram fazer, entendeu? Não tomaram o poder e vamos assim falar, não, vamos agora, né, escravizar o nosso povo. Eram pessoas comprometidas com realmente o avanço da comunidade, do país como um todo, investindo, promovendo. Então é completamente diferente, pessoal, do que pessoas que tomam o poder, o que a esquerda faz, né? Escraviza o povo, né? E isso é histórico, pessoal, né? Você vê, né, o governo todo da União Soviética, né, os países soviéticos, vê hoje a Coreia do Norte, a diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Vê Cuba como que é o atraso social, pessoal, porque essa elite que toma o poder e o quê? Fica aí a parasitária, né? Fica sugando o sangue do povo. Sabe, não sai do lugar, fica patinando, né? Não se desenvolve historicamente, por mais que eles falam, progressismo, vamos avançar né, a sociedade contra a tradição, a família, né? Tudo isso que os conservadores, na verdade, eles são parasitários, a sociedade não avança, não evolui, porque o que eles querem é tomar o poder e manter a população que é ignorante, porque eles sabem que se eles educarem a população, vai ser uma população independente, não vai depender do governo, vai ser uma população emancipada, que trabalha, que estuda, que produz, não vai ficar dependente ali da bolsa. Então, o que eles querem é manter realmente a população escravizada, para ficar o quê? Dependente, e eles se perpetuarem no poder. Isso que a gente precisa entender, enquanto, sabe, né? Isso que tem que ser ensinado nas escolas, nas faculdades, porque eles, de novo, usam as técnicas de manipulação e pegam os jovens e falam assim, não, criam todo esse fantoche, né, né, em inglês eles falam straw man, um argumento straw man, um argumento, né, espantalho, é uma mentira. Para o quê? Para ficar enganando os jovens, principalmente na universidade, para o quê? Que os jovens
passem a ser utilizados por eles, sejam idiotas úteis, sejam massa de manobra. Bom, vamos retomar aqui, né? Então, do ponto de vista do partido, esses clientes, né, são meramente meios dispensáveis para o objetivo final, que é a aquisição e a manutenção do poder pela elite partidária, né? Esse maravilhoso, né, golpe de gênio, né, do Lenin é o modelo que foi usado subsequentemente por revolucionários, do Hitler até o Mao, até o Castro, né? E por que ele incluiu o Hitler aqui? Porque o Hitler era socialista, pessoal, né? Nacional socialista. A diferença dele e do Stalin é que o Stalin era um socialista né? Internacional socialista. E o Hitler era nacional socialista. Então um era, obviamente, internacional e o outro nacional. Agora, ambos é o mesmo objetivo: tomar, né, as propriedades privadas, tomar, né, os meios de produção. Obviamente o quê? Excluir a capacidade do povo de ser independente, de trabalhar, de produzir, né, controlar toda a sociedade. Bom, então ele entra aqui num novo vamos dizer, um subcapítulo aqui, rituais e ritos do nascente bolchevismo, né, do bolchevismo inicial, vamos dizer assim. Então, a nossa melhor e indispensável fonte né, de informação era a cultura da União Soviética, no início da União Soviética, né, logo após a Revolução Russa, em 1917, nós temos o livro do Fulop Miller, Mente e Face do Bolchevismo, de 1927. Por que é importante? Porque era uma fonte muito próxima, né, da Revolução inicial, do momento. Então, assim, basicamente é o primeiro livro que, passado uma década, já tinha um tempo suficiente para o quê? Para olhar para trás e retratar e, né, investigar, mas ao mesmo tempo que já tinha um tempo que dava para olhar para trás, não estava tão longe, porque, né, era só uma década, então estava fresco. São pessoas que presenciaram em loco, estavam vivas ali, né? Era 10 anos só. Então é um relato muito consistente, né? Nesse livro, né, que foi escrito originalmente em alemão, é claramente mostrado que os primeiros bolchevistas eles tinham um plano extremamente radical, tá? Que estava implícito na filosofia marxista-leninista, que era a transformação da espécie humana numa máquina que tentava imitar a Deus, uma máquina coletiva que tentaria, vamos dizer, substituir a Deus, que é o tal do Estado. Então, né, é um falso Deus, é um ídolo, pessoal, é uma estátua de Nabucodonosor ali, né, como Estado, essa coletividade sendo, né, de novo, se apropriam também de conceitos religiosos, né, porque a Igreja de Cristo, né, como a gente lê na Bíblia, o conceito bíblico da igreja é o quê? É a somatória dos cristãos no mundo, né? Isso fazendo o corpo, né, a massa corpórea da igreja aqui, sendo o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, né, nesse falso Deus, né, deles, né, é um Deus feito pelas mãos humanas. Então é o mesmo conceito do que da coletividade, da somatória, a gente faz um falso Deus, né? Em muitos aspectos, né, essa era, vamos dizer, a versão posta em prática de um pensamento dos cosmistas iniciais. Por isso que ele fala do pensamento cosmista, né? Que as coisas estão interligadas, ambas influenciadas pelo gnosticismo, né? Essa questão de que a criação é ruim, Deus que criou, na verdade, é o mal, na verdade ele que é o diabo, o homem está aprisionado na matéria, né? Então nós temos que o quê? Agora controlar, né, a matéria, controlar a natureza, né, para
nós ascendermos, né, nós chegarmos à apoteose, nós virarmos Deus pela nossa própria capacidade. Mesma coisa de Gênesis 3, né, pessoal? Mesma ladainha que Satanás falou lá para Adão e Eva, né? Renuncie a Deus, né, e se rebele e torne-se um Deus, né? Mas agora ele fala como que isso é feito em termos práticos, né? Uma boa parte desse plano estava na figura do comissariado, né, da educação do povo, né? Eles sempre usam o nome povo, né, assim como para o que? A coletividade, né? Então, o que, entre aspas, o termo é narcompros, né? Então, o cara que... Então, basicamente, é o responsável pela educação. De novo, né? Como que você controla as mentes e os corações? Através da educação, através da cultura, da propaganda, né? Mas principalmente da educação. Então, tinha um cara chamado Anatoly Lukanarski, né? Que nós vamos falar mais dele a respeito na frente, né? E ele era o responsável exatamente por como educar, na verdade, doutrinar o povo, né? E fala todos os vestígios do sistema antigo, né? O que eles consideravam a sociedade burguesa, né? E a cultura burguesa, isso a gente inclui religião, inclui família, né? Inclui tudo aquilo que, de novo, né? Eles condenam porque eles querem destruir para tomar o poder. É aquilo que na verdade sustenta a sociedade, né? Família, religião. Obviamente que eles vão condenar isso para o quê? Para destruir, deixar a população vulnerável, para eles, obviamente, né, vulnerável e automaticamente dependente deles, né? Então tudo isso tinha que ser destruído completamente. Eles tinham que completamente destruir a cultura, né, que até, né, tinha mantido a Rússia, né, os países ali da União Soviética até 1917. Tinham que, né, então, contra casamento, contra, né, qualquer... Então, né, a tradição, vamos contra a tradição. Então, de novo, aqueles slogans, né, que o jovem gosta de falar sem saber que é contra ele próprio, né, contra a própria vida, né? Então, as instituições, a igreja, o Estado, né, ele seria completamente erradicado e controlado, né, de uma forma ou de outra através de força bruta, né? Mas, né, psicologicamente, culturalmente, né, vamos dizer, a coletividade psicológica, né, o pensamento do zeitgeist, né, o pensamento da população, da massa, né, ele seria a população que, vamos dizer, que ficasse, que quisesse preservar, né, a sua cultura, que né, entendesse que não, que isso não deve ser, vamos dizer, reposto, né, substituído, eles passariam por perseguição, né? Então, de novo, as primeiras pessoas perseguidas pelos bolcheviques foram os professores, foram, né, o clero, né, os padres, os religiosos, foram a inteligência. Então essas pessoas eles mataram todas, pessoal. Por quê? Porque eram pessoas que tinham referência histórica, que tinham capacidade argumentativa de saber que o que eles estavam propondo era mentira, era balela, que pessoas que não caíam no conto do vigário. Então eles sabiam que eles não conseguiriam reprogramar essas pessoas, então o que? Eles matavam essas pessoas, né? E aí, depois que eles fizeram isso, né, eles passavam para uma segunda fase, que era a instituição de uma nova cultura e uma forma quase religiosa de substituir as antigas tradições. Então, criar novas tradições, criar novos slogans, né, criar nova iconografia, usar novos símbolos, os símbolos comunistas. Então, ao mesmo tempo que eles eram contra a religião, eles criam basicamente uma falsa religião. Por quê? Porque sabiam da necessidade intrínseca do ser humano de ter religião, né, de ter uma estrutura social. Então,
eles o quê? Basicamente destroem a antiga, tentam destruir, né? Porque nunca conseguiram de verdade. Mas eles substituem isso por uma imitação, vamos dizer assim, uma imitação barata, né? Onde o Estado, eles mesmos, né, na verdade, porque eles estão no topo do Estado, são os deuses, né? Aí é a cultura do, né, o Stalin sendo, né, o primeiro Lenin, mas o líder supremo, né? Todo movimento tem um líder supremo, tem um falso salvador, né? Seja o Mao Tse Tung, seja o Lenin, seja o Stalin, seja o Fidel Castro, seja o Xi Jinping, seja companheiro, né? Aí usam o populismo para criar uma figura que eles tentam fazer mítica, né? Inclusive na Coreia do Norte tem estátua, né, esqueci o nome deles lá, do pai e do filho, né? Você tem que adorar, você se prostra perante a estátua do ditador, pessoal. É sério isso, né? Então ele continua, seria fácil entender, né, os aspectos mágicos por exemplo, né, do nacionalsocialismo, né, nos seus grandes comícios, né? Então você tem as filmagens lá da Leni Riefenstahl, né, do comício em Nuremberg, ali você vê que tinha todo eles sabiam como usar elementos cenográficos, né, para enfeitiçar a população, as tochas, né, toda, sabe, a iconografia. Então é, de novo, é pensado literalmente para provocar emoção, para condicionar, né? Então, isso devido ao fato de que eles eram altamente coreografados, né? As pessoas uniformizadas, né? Se movendo de forma uníssona, né? Disciplinada. Então, a plataforma para os rituais, por exemplo, né, dos nacionais socialistas, dos nazistas, era sempre um espaço definido. Então, por exemplo, você tinha o campo Zeppelin, né? Você tinha o centro de convenção, você tinha, né, por exemplo, Nuremberg, né? Mas os ritos, por exemplo, dos bolcheviques era diferente. Eles eram indisciplinados, eram, né, ajuntamentos de massa nas ruas com os participantes numa massa meio que amorfa, né? Isso não só para dizer que o ritual político dos bolcheviques era, vamos dizer, era sem um elemento de comportamento centralizado. Né? Então você tinha essa diferença entre os comícios, por exemplo, dos nazistas e dos bolcheviques. Né? Esses comícios, né, geralmente eles tinham um início num ponto A, né, e eles tinham uma rota mais ou menos definida, né, onde as massas elas acompanhavam, elas iriam seguindo, né, nas ruas, né, com bandeiras, né, com cartazes, né, muitas vezes cantando hinos, né, e tinha uma performance até um ponto B. Então ele fala, isso é muito semelhante ao quê? A uma procissão religiosa, né? Na verdade pegou o mesmo modelo de uma procissão religiosa, onde as pessoas iniciavam no lugar, iam caminhando, né, levando né, cantando, né, seus hinos, algumas vezes com um símbolo religioso que identificava aquela religião. Então é basicamente a mesma arquitetura, né? Então, né, aí quando chegava no final, você tinha um representante que dava um discurso, né, fazia um discurso, uma proclamação, novamente músicas eram cantadas e finalmente a multidão se dispersava, né? Às vezes com alguma confrontação violenta, né? Então nós estamos acostumados a ver tais cerimônias, né? Mas para nós
já se tornou desassociado que, na verdade, isso é um ritual. É um ritual, pessoal. Tá? Só que a gente, hoje em dia, com um olhar secularizado, a gente acha que é simplesmente uma manifestação política. Mas não, é um ritual. Né? Tem procedimentos ritualísticos, né? Tem um desenvolvimento ritualístico. Né? Eles são desenhados, né, para parecerem ser espontâneos, né? Mas na verdade eles sempre são muito bem pensados e organizados. Né? Então, né, os comícios, né, eles têm uma escolha do lugar onde vai iniciar, onde vai terminar, a via onde vai seguir. Né? Muitas vezes, né, os partidos mesmo, né, ou, por exemplo, como o MST, fazem os cartazes, né? Você tem dinheiro investido em camisetas, você tem dinheiro para o quê? Para trazer as pessoas, muitas vezes que nem sabem, né? Lembra do dinheiro que as pessoas ganham o pãozinho com mortadela para participar, elas nem sabem do que estão fazendo, né? O que é, mas estão ali participando, né? Daquele corpo, né? Daquele ajuntamento. Se a gente for entrar numa questão metafísica, pessoal, que ele não aborda aqui, mas a gente pode pensar até na questão de egrégora, né? O que é o conceito de egrégora? É a energia daquela massa, né? Que em alguma linha forma um tipo de um pensamento etérico, né? Aquele grupo de pessoas dando energia para um pensamento que, dependendo da linha, né, da linha esotérica, se torna um pensamento, quer dizer, ele surge a partir daquele ajuntamento, e agora outras linhas falam que é o que eu mais, né, concordo, é que na verdade você já tem entidades pré-existentes que se alimentam, são fortalecidas, elas recebem aquela energia, um tipo de culto, né? São os demônios, os falsos deuses, né, que instigam e se alimentam, né, eles instigam exatamente, geralmente os adeptos, né, os cabeças dessas né, sejam magos, ou seja numa instituição espiritual ou política, né, para o quê? Para fazer com que, de novo, a energia vital das pessoas, daquele ajuntamento, daquela massa, seja entregue a eles, né? Aí você pode falar assim, poxa, mas e Deus, um culto, né? Quando Deus recebe? Não, Deus se agrada, né? Mas, pessoal, Deus, ele não precisa, ele não precisa da nossa energia vital. Deus é que nos dá a energia vital, né? Agora, existe um momento de comunhão com Deus, né? Nos louvores, sim, obviamente, né? Mas diferentemente desses seres criados, né, dessas entidades, Deus não precisa de nada. Inclusive, né, várias vezes no Velho Testamento ele fala, né, eu prefiro obediência do que sacrifício. Porque né, a gente tem críticos que falam, não, Deus, ele pedia sacrifícios, porque Deus não precisava de nenhum sacrifício de animal, pessoal. Você tinha uma legalidade espiritual, e aí você tinha um proceder da vida, porque Deus institui, né, um sistema legal, vamos dizer, espiritual, do que o quê? Que o pecado, o salário do pecado é a morte, pessoal. Isso é atávico, né? O pecado faz separação de Deus. Deus é a fonte da vida. Então, quando há o pecado, né, necessariamente uma vida tem que pagar esse preço. E Jesus, por isso que Jesus, Deus mesmo, se tornou homem e pagou o preço final, o último preço, né? Fez o último sacrifício, o sacrifício mais perfeito, uma vez por todas. Então, ele mesmo se tornou homem e morreu, né? Então, só para a gente entender o significado, a profundidade do Evangelho, né? Do ato de Jesus dar a sua vida na cruz do Calvário, né? Bom, vamos retomar aqui. Então, o estilo antigo, né, por exemplo, do 1º de maio, né, dos bolcheviques, era uma demonstração que, né, ele tocava num estado primitivo da psicologia de massa, né? Então,
E não é interessante que só porque eles escolheram 1º de maio, né, para ser o dia do trabalhador, na verdade 1º de maio é um feriado socialista, pessoal comunista aqui. Hoje em dia, né, aqui a gente, é um feriado, né, aqui é o dia do trabalhador, as pessoas não sabem, mas eles escolheram exatamente um dia porque, né, se tinha já uma adoração a Beltane no 1º de maio, já era uma data pagã, de adoração pagã, onde havia sacrifício humano, tá? É um tipo de quase que é um tipo de Moloque, né, Beltane, assim, sempre tinha derramamento de sangue. E não é à toa que escolheram essa data, por quê? Porque é uma data baseada, né, na astronomia, tá? Nada é aleatório, pessoal. Nada é aleatório, tá? Então, se o Marx não houvesse teorizado que a sociedade tinha originalmente sido um Estado comunista, sem leis, sem propriedade privada, sem fronteiras, né? E aí por diante, não é o propósito cósmico, né? O objetivo cósmico da revolução, né? Tentar retornar a sociedade para esse Estado comunista inicial, traduzindo, retornar ao Éden, pessoal. Tá? E por isso que se a pessoa não conhece, o jovem, né? Não só o jovem, né? Tem muito adulto e idoso que ainda está preso nessa mentira. De novo, é essa pulsão natural do homem de querer voltar a um estado natural edênico, né? De ter comunhão com Deus. Né? Lembra, no Éden o homem não precisava trabalhar. Né? No Éden tudo brotava, pessoal, não havia pecado. Então, isso a esquerda vende, né? Como se ela conseguisse, através do esforço do homem, né, esforço do partido, como se o homem conseguisse retornar a isso sem Deus. A única forma do homem voltar a isso é o que a gente lê lá em Revelation, né, em Apocalipse 22, né, é através de Jesus. Jesus é o caminho para a gente retornar a esse estado de comunhão com Deus. Né? Quando você lê no capítulo 22 ali de Apocalipse, o homem volta a comer livremente da árvore da vida, né? O homem tem acesso de novo, né? Ele está em paz, em comunhão com Deus. Então, mesmo que a pessoa não saiba nada da Bíblia, pessoal, existe um desejo atávico no ser humano de voltar a esse estado, né, do paraíso perdido, ao estado da comunhão com Deus. Ela não sabe, mas é instintivo, natural. E aí o que a esquerda faz? Ela apresenta uma alternativa falsa, mentirosa. Como se, através do esforço humano, né, da política, do que fosse, vamos recriar. Só que ele não fala que é o Éden, é o paraíso, né? Mas é o que ele vende. Nós vamos retornar a esse estado comunal, né? Porque comunista vem de comunidade, né? De comum, enfim. Nós vamos retornar essa época onde, né, não precisávamos de leis, não precisávamos de fronteiras, não precisávamos de propriedade privada. Né? Porque tudo está em abundância, todo mundo tem tudo. Mas isso é o quê? Isso é o paraíso, pessoal. Né? Então, de novo, é uma apropriação de conceitos religiosos, né, repaginado como filosofia e como filosofia política, só que é uma mentira. O problema é que a maioria das pessoas não sabem disso, o jovem na universidade não sabe disso. Então, aquilo que soa positivo para ele é porque na verdade é o religioso, né? Só que é apresentado de uma outra forma, sem, vamos dizer, o que a questão religiosa de ter que ter santidade, de ter que ter comunhão com Deus. Então você pode continuar fumando maconha, tendo sexo ilícito, né? Vivendo uma vida hedonista, tendo a ilusão de que ao participar, né, do pensamento socialista marxista, não, nós vamos ajudar a instituir uma sociedade justa, igualitária, onde todo mundo tem tudo, compartilha. É uma mentira. E aí ele acha que ele, então aí ele vira um
fugiu a palavra de novo agora, correligionário. Ele vira uma massa de manobra, porque no final ele acha que ele está trabalhando por algo, né, lutando por algo ideal que é positivo. Um mundo justo, né, onde todos têm tudo. Né? Mas não é, pessoal. Isso é um conceito espiritual. E só vai ser atingido num processo espiritual. Né? Claro que a gente está num processo histórico aqui, né? Teleológico, e vendo o mundo do jeito que está, cada vez mais, pessoal, nós estamos próximos ao retorno de Jesus, e vai acontecer, o que a Bíblia diz vai acontecer, ipsis literis, tudo já está acontecendo, pessoal. Né? Bom, vamos retomar aqui o livro. Então, sendo esse o caso, né, certos rituais políticos bolcheviques, eles eram desenhados, né, para dar aos participantes um tipo de gostinho, né, momentâneo do que esse paraíso comunista seria no futuro. Né? Então esse autor erudito, né, sobre esses tópicos no começo, esses temas no começo do século XX, né, lá na Rússia, o René Fulop-Miller, ele comentou de uma forma muito apropriada, né, com uma clareza, né, no livro A Mente e a Face do Bolchevismo, né, de 1927. Ele diz o seguinte: na Rússia, a teoria marxista da Revolução Social, ela tem sido aprendida desde o começo como uma demonstração prática da teoria, da doutrina da salvação, de acordo com Karl Marx. De novo, pessoal, é um substituto para a religião, é uma falsa religião. Né? De acordo com Karl Marx, com Engels e com os modernos socialistas, a sociedade está gradualmente, né, num processo de evolução da sua forma anárquica primitiva, né, na sua forma econômica anárquica primitiva, né, primeiramente através de uma estrada inevitável de pensamento, de uma forma de capitalismo concentrado para, né, métodos mais racionais de organização, até finalmente ao coletivismo universal de trabalho e de produção. Mas isso que o Marx e os seus discípulos consideram meramente como um processo gradual de evolução, os bolcheviques desejavam transformar em algo concreto, né? Eles queriam pegar esse pensamento e botar em prática. Então, a partir do momento que eles dominaram a ideia do coletivismo, né, eles desejaram logo em seguida, né, ter uma prova material dessa, botar em teste, né, testar para ver esse conceito, né, ter a manifestação física desse pensamento. E o processo histórico-econômico da evolução em direção ao coletivismo era e continua sendo, então, para eles, a transformação instantânea do bolchevismo num fenômeno de materialização espiritual. Tá? Que, vamos dizer, se manifestou em milhões, num monstro, né, de milhões de pés, vamos dizer assim, né, sendo uma massa humana. Então ele está falando, né, olha que interessante, enquanto a igreja, o corpo de Cristo, aqui era um monstro de mãos e pés. Né? Esse desejo impaciente pela materialização, né, dessa manifestação de coisas espirituais é compartilhado entre os bolchevistas russos com discípulos de outra fé que era tão primitiva e materialista na sua tendência quanto eles eram, vamos dizer, profundamente próximos em outras formas também, que é o espiritualismo. Tá? Então está falando, ele está dando claramente aqui a ligação que o marxismo não é simplesmente uma teoria política, filosófica, é espiritual, pessoal, tá? Então ele fala, é fácil reconhecer
a peculiaridade banal, as instruções dogmáticas para a criação artificial desse homem coletivo bolchevista, né? Seria o que? Seria o povo, né? Então imagina, vamos fazer um parênteses aqui. Então a igreja, o corpo de Cristo, você tem no outro lado sendo esse ser, esse corpo, que é o povo, que é a coletividade marxista, né? Bolchevique. Vamos continuar aqui. E olha só, ele fala aqui, e ritualmente ele é análogo, né? Ele é parecido com as seances, né? Que eram os rituais dos espiritualistas, né? Porque no círculo dos espíritas, né? Dos espíritas bolcheviques, né? Então, a mesma forma que você tinha a reunião do partido, né? Você tinha numa sessão mediúnica, vamos dizer assim, você tinha que ter uma coletividade. Essa ligação aqui é muito profunda, né? Essa analogia que ele está fazendo. Porque para a manifestação corpórea do espírito, né, você precisava ter o que? A energia conjunta daquela mesa, né, da mesa branca, da reunião das pessoas para a invocação e a manifestação do espírito. Então ele está falando que da mesma forma, né, os bolcheviques nas suas manifestações na rua, né, você tinha essa unidade, esse ajuntamento, né, onde eles falavam, né, a esquerda, né, que arrebentem as cabeças, né. Então ele fala, quando todas as condições mágicas, né, elas estavam presentes, né, você tinha então essa sessão bolchevique, né, ele tá falando literalmente Bolshevik Science, né, você tinha um ritual bolchevique, né, de invocação, que na verdade você está invocando só que você está invocando o diabo. Então isso havia uma circunstância para a criação desse ritual, né? E aí então você tinha desse círculo, né, um fenômeno desse monstro coletivo, né, que permanecia, né, durante períodos invocado, né? Então ele respirava, ele se movia e ele vivia durante a demonstração da manifestação. Isso ele escrevia em 1927, pessoal. Tá? E é por isso, de novo, que as pessoas ficam encantadas, pessoal, quando elas participam. Olha, o ser humano, na sua ignorância, se ele participa de algo que transcende a ele mesmo, ele tende a... Por quê? Porque ele tira ele dele mesmo, ele se sente fazendo parte de algo maior do que ele mesmo. Então a tendência é ele continuar querendo fazer parte, por isso que você vê que os doutrinados da esquerda é espiritual, pessoal. Se não houver um rompimento espiritual, a pessoa ela acredita, ela está cultuando, de novo, né? O ser humano tem essa tendência de cultuar algo, seja Deus, seja o inimigo, pessoal. E quem cultua o inimigo acha que está, só da sensação dela estar fazendo parte de algo maior do que ela mesma, ela já vai querer repetir, ela vai querer continuar. Por isso que você fala, mas como que a pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue ler o jornal, a pessoa não consegue ver as evidências. Não, ela está enfeitiçada, ela está literalmente possuída, né? O Dostoiévski escreveu um livro que é Os Possuídos, né? Porque ele viu na Rússia naquela época o surgimento disso. E ele entendeu, o Dostoiévski entendeu muito claro que era espiritual. Tanto que o livro chama Os Possuídos. Então é isso, pessoal. Quando a gente vê, às vezes você fala, não dá para discutir com essa pessoa. Não dá, porque ultrapassa o racional. A pessoa está literalmente, pessoal, possuída. Tá? Vamos continuar aqui. Então esse enorme... essas imagens de homens, né, que para eles acabaram transformando em ícones religiosos, né, como Marx, o Engels, o Lenin, né, e depois o Stalin, né, por essas pessoas, eles são pensados da mesma forma como
a Igreja Ortodoxa Russa pensava nos santos da igreja, né? Inclusive eu fui na Rússia, fui lá na Praça Vermelha, você tem um mausoléu do Lenin, ele está mumificado até hoje, pessoal. Você fala, pô, mas já caiu o muro de Berlim, por que eles ainda preservam o Lenin ali embalsamado, né? O que é isso? Igual os faraós faziam, pessoal. Você tem ali um ritual, você tem um mausoléu. Isso é pura religião. Você tem lá o cara embalsamado, pessoal. Tá? Então obviamente é religioso. Tá? Então ele fala que, né, vamos dizer, essa iconização, né, dessas figuras não é meramente né, retratos ou representações, mas são imagens talismânicas. Né? Quer dizer, você emprega uma energia e um poder a essa imagem quase como se fosse, né, um santo. Primeiro que isso já é idolatria, porque a gente, né, biblicamente, você não deve adorar nada, nenhum ser criado, né? Nem santos como a Igreja Católica, não, porque todos somos, a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é separado, você virá santo. Santo quer dizer separado. Mas enfim, mas o que? Então essas figuras, né, como fazem com o Che Guevara nas camisetas, né, é o que? É tentar transformar essa imagem não simplesmente na representação de uma figura, mas tentar dar poderes extras a essas figuras. Então, por exemplo, tem gente que tem o busto do Marx na sua casa, que adora o Marx, pessoal. Como se o Marx fosse de novo, um avatar. Então tem tanta coisa errada. Primeiro, né, você pegar um homem e tentar já atribuir, né, essa divinização a um homem, a um ser humano criado, cheio de erros, cheio de falha. Não, o Marx era uma pessoa terrível, né? 2 filhas dele se suicidaram, ele abusou da empregada, ele escravizava a empregada, basicamente, nunca pagou a empregada, teve um filho bastardo, nunca reconheceu o filho. Ele era um cara, né, você vê os biógrafos, Marx era um cara terrível, né? E aí as pessoas idolatram, como se o cara fosse um santo, alguém que tivesse poder para fazer alguma coisa, né? Não tem. E aí todos os outros, né? O Che Guevara, um psicopata, né? Um assassino. Não, o Che Guevara, Mao Tse Tung e outro. Tudo psicopata, pessoal. E as pessoas, né? Mas o que? Transformam essas imagens em talismãs, né? Então, no seu esforço da primeira fase, a juventude comunista organizava, especialmente a Liga Comsol, né? Ela era instrumental a organização delas, né? Eles tinham, vamos dizer, campanhas massivas, né, para criticar, por exemplo, para ridicularizar a Igreja Ortodoxa. É o que hoje a milícia digital da esquerda paga, né, aqui no Brasil, faz a mesma coisa, ataca os conservadores, ataca as instituições, tentam o que, né, ridicularizar, criticar, né? Mesma coisa, pessoal, a cartilha é a mesma, tá? Então, eles tentavam o quê? Reeducar a população, né, contra aquilo que eles acreditavam, né? E então, por exemplo, eles faziam versões cômicas dos ícones da Igreja Ortodoxa Russa, né, onde né, em revistas como a Bezobosnik, quer dizer, ou ateístas, onde eles ridicularizavam, né, defamavam, né, os ícones da Igreja Ortodoxa, né, os pais da Igreja, né, primitiva, né, porque a Igreja Ortodoxa tem muito em relação aos primeiros, né, logo após a sucessão dos apóstolos, né, mas São Jerônimo, né, aqueles da primeiro século, segundo século.
Então, o que eles ridicularizavam, como eles fazem hoje, né, numa parada LGBT que pega e tentam crucificar, né, Jesus ali com um travesti crucificado. O processo é parecido, pessoal, né? Não há nada de novo no front, né? Vamos encerrar nosso vídeo aqui. Então, é só para a gente entender, pessoal, que a guerra é espiritual. O buraco é mais embaixo. Claro que ela se manifesta de uma forma política, sim. Se manifesta de uma forma social, sim. No teatro social, sim. Agora, a gente tem que combater em todas essas áreas, sim. Mas sem perder nunca de vista que é espiritual. Por isso que eles odeiam a igreja, pessoal. Por isso que eles não aguentam a oração. Por isso que, né, eu sempre falo oração, pessoal. A gente sempre tem que começar qualquer luta no campo espiritual. E eles sabem disso, muitas vezes, né? Não é à toa que, né, o companheiro, quando entrou de volta agora, chegou lá no Palácio do Planalto e fez lá uma reunião, uma cerimônia ali de um despacho, né? Isso tem vídeo aí, né? Então a gente tem que entender as armas, né, pessoal? Que a nossa, né, de novo, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, né, a nossa guerra não é, né, contra sangue nem contra carne, né, mas é contra principados e potestades, dominadores desses mundos tenebrosos nas regiões celestiais, né? É uma milícia, a nossa guerra é espiritual, pessoal. A gente tem que estar, né, revestido com a armadura espiritual e combater espiritualmente, pessoal. Porque aí nossa mente tá blindada contra toda né, a articulação, a campanha marqueteira deles, todas as mentiras, as falácias. Por isso que é muito difícil o jovem entrar na faculdade e não ser pego, não ser doutrinado. Se ele não for não crescer numa família cristã, que também não só cristã, que realmente educou ele, que, né, deu os instrumentos espirituais, as armas espirituais para ele saber combater e combater nesse nível, ele vai ser cooptado com droga, com sexo, né, com prazer, e vai ser doutrinado. E aí, entendeu? Eles botam ali né, as garras, os anzóis né, e aí a gente vê aquela foto de antes e depois, né, da menininha toda educada, né, bem de repente vira né, vira um monstro, né, um bicho todo, sabe? Claro que eles vão passar pelo processo de enfeiamento, de, né, desumanização, né, de, sabe? Quanto para o quê? Para perverter a imagem natural, né? Isso faz parte do diabo, né? Para que a pessoa não consiga mais se identificar com a sua real identidade antiga e ela acha que é um caminho sem volta. Tipo, agora eu já sou assim, já estou toda marcada fisicamente, eu não consigo, eu já não sou mais aquela, né? Vamos né, criar um exemplo fictício. A Beatriz nasceu, criada, educada, Beatriz bonitinha, né, feminina e tal. Entraram, daí de repente transforma a Beatriz fisicamente. Se possível agora tem um outro sexo, né? Que nunca vai ser um outro sexo, mas vão mutilar, vão cortar os seios, vão cortar, né, a genitália dela, vão dar remédio, vão, né, para crescer barba, para que ela nunca mais se reconheça, que ela nunca mais consegue voltar ao estado original, né? E cada vez mais a gente tem relatos de jovens, né, homens e mulheres que passaram por esse, e agora, né, teve depoimento no Congresso americano, a menina com 19 anos falando assim, olha, agora eu tomei remédio, tenho osteoporose precoce pelos remédios que me deram, não menstruo mais, não consigo ser mãe nunca mais e passou, né? Aquele, vamos dizer, mal-estar que era intrínseco da própria adolescência, né? Que é fisicamente, mudança de hormônio, né, aquela coisa da identidade que é normal da adolescência, os orientadores dizem que ele fala, não, é porque você é menino e não menina. E aí iam ameaçar os pais se eles não apoiassem essa transição, iam perder a guarda, os pais consentiram, a menina sem alguém para realmente aconselhar, passou pelo processo, foi mutilada, e ela falou, agora acabou, eu não consigo nunca mais ter uma família, não consigo mais ser mãe, não consigo mais ter o meu corpo de volta, porque, né? Então, pessoal, é os tempos que a gente vive, né? Pessoas
influenciadas por seres que odeiam o ser humano, odeiam a humanidade e que trabalham para esses seres, promovendo essas políticas, essa cultura de destruição do próprio ser humano, né? A gente encerra nosso vídeo aqui. Né? Espero que você tenham entendido, destrinchado um pouco mais esse processo que a gente vive, histórico aí. E chegar ao ponto principal, que é o seguinte: se você está prestando atenção no tudo que está acontecendo no mundo, pessoal, seja inteligência artificial, seja, né, uma economia única, seja, né, a terceira guerra que está para estourar, está escrito na Bíblia, vai acontecer, Jesus vai voltar. E não é uma ameaça, é um fato. E você tem que decidir se você quer estar com Deus ou se você não quer Deus. Deus não vai forçar ninguém a ter comunhão com Ele, né? Só que o outro lado, ele quer te destruir. O diabo, ele odeia o ser humano. Ele mente para te atrair. Fala assim, não, né, vou te dar, ó, sexo, droga e rock and roll, vem para cá. Mas no final é a morte. Ele quer te destruir porque a única forma que ele tem para tentar atacar Deus é destruir o ser humano, né? Que é a criação de Deus, que Deus ama. Ele tenta atacar Deus por tabela, atacando o ser humano. Então ele vai mentir para te atrair, mas vai te destruir. O outro lado é Deus que te ama a tal ponto que deu a sua própria vida para que você tenha a vida novamente, tenha comunhão com Deus, né? Deus te ama tanto que deixou a sua glória, a Bíblia diz, né? E encarnou aqui como um homem simples, né? Viveu uma vida sem pecado, nunca poderia ter sido morto, porque não tinha pecado, mas gratuitamente, voluntariamente deu sua vida e derramou seu sangue para que o teu erro e o teu pecado fosse perdoado. Ele é o nosso substituto. Eu sou pecador, eu sou falho, mas por amor ele deu a vida dele por mim, para que eu não cumpra a minha pena, para que, né, que eu seja perdoado por Deus. Quando eu chegar e prestar conta, que todos nós vamos perante Deus, Deus vai olhar o livro da vida e vai falar, ó, aqui, ó, tem toda essa lista contra você, mas ele vai ver, mas meu filho pagou o teu preço. Então você vem para a comunhão do Pai aqui. Ele mesmo, né? Deus, na forma de Jesus, pagou o nosso preço. Então, para a gente ter acesso a essa graça, esse dom, né, dom de Deus, a graça de Deus, imerecido, que não merecemos, é pela fé, pessoal. E é um ato, é uma decisão pessoal que você confesse a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu quero fazer uma oração exatamente para te dar a oportunidade de você, hoje, independente de qualquer do momento que você tiver na tua vida, confessar os teus pecados e receber o perdão de Deus, receber o Espírito Santo no seu coração, receber a vida eterna. Amém? Vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Hoje eu entendo o sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário, Pai. E eu recebo, Pai, a tua graça. Eu confesso, Pai, que eu sou pecador, que eu preciso do teu sangue para me lavar e me purificar. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, Pai. Eu quero uma vida nova, Senhor. Eu lanço fora, eu lanço mão, eu abro mão, eu lanço no passado, Senhor, todo o mal que eu fiz, todo o erro, Pai. Eu reconheço e eu peço a ti perdão. E eu recebo hoje, Pai, a tua graça, o teu perdão. Eu recebo o teu Espírito Santo em mim, Pai. Espírito Santo de Deus, habite em mim, seja entronizado na minha vida, faça morada em mim. E eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida, me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, Pai, para que a partir de hoje tu me conduza, Pai, em todo fazer, em todo querer, Pai, no meu andar, no meu caminhar, no meu agir, Senhor. Venha renovar minha mente, Pai, venha curar toda ferida emocional, todo trauma. Obrigado, Pai, porque toda permissão que eu dei para o mal agir na minha vida, todo pacto que eu fiz hoje é quebrado, Pai, pela autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Pai. Obrigado que hoje eu faço uma nova e eterna aliança no teu sangue, Senhor, no precioso sangue de Jesus. Obrigado pela vida eterna que tu me dá, pela tua graça e pela salvação. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade,
A Bíblia testifica que você o quê? É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você morreu e ressuscitou hoje com Jesus espiritualmente, amém? O Espírito Santo de Deus habita em você, você foi resgatado do império das trevas, do império do mal, do diabo, você foi transportado para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Então compre uma Bíblia, passe a ler diariamente a Bíblia, vai te alimentar, vai renovar a tua mente, amém? Você precisa conhecer a Deus, quem é você em Deus, amém? Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a orar, né, ter comunhão com Deus diária e busque uma igreja cristã de verdade que pregue a Bíblia, pessoal, para que você conhecer a Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então busque uma igreja, né? Ore, peça a Deus que Ele te conduza a um lugar onde você vai ser acolhido, uma igreja que pregue a Bíblia, né? Cuidado com falsas igrejas que pregam, né? Esquerdismo, né? Tem, enfim, infiltrados aí. Mas eu creio que, né, o Espírito Santo vai te conduzir a um lugar onde você vai ser acolhido e vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês os quadrinhos, tá? Não perca tempo, pessoal. Peça o seu, né? Se você nunca leu, experimenta. Faça, né? Não, vou comprar um para ler, ver como é. Com certeza você vai gostar e vai querer os outros, tá bom? Então é isso, pessoal. Os dados estão aqui embaixo. Link do site, o link do meu Instagram. Né, entre em contato ou peça pelo site e em breve você vai receber aí uma literatura de primeira na sua casa, tá bom? Com muita diversão, muita emoção e reflexão também. Então, pessoal, Deus abençoe a vocês, uma excelente semana. Nos vemos quinta-feira. Até a próxima. Tchau.